Vamos lá então, para a questão número 1. Que é uma questão da onde? Questão do Enem, que vai ter semelhança e a Adri vai estar o quê? Dentro de uma historinha um pouco mais contextualizado, que é clássico aí, é normal da prova do Enem. Vamos lá então? Lendo a informação, Adri é um texto um pouquinho grande sempre, destaca o que é mais importante e aí a gente começa a montar a nossa questão. A rampa de um hospital. Eu já vou destacar essa rampa de um hospital porque é a forma geométrica que nós vamos trabalhar. A rampa de um hospital tem a sua parte mais elevada, uma altura de 2,2 metros. Então imagina aí, uma rampa que na parte mais alta, 2,2 metros. Legal. Um paciente, ao caminhar sobre a rampa, percebe que se deslocou 3,2 metros. Então tá na ponta da rampa, ele caminha 3,2 metros e quando fez isso, ele alcançou uma altura de 0,8 metros. Você consegue imaginar a situação? Imagina uma rampa de um hospital, que até lá no final dela a altura é 2,2 metros. Esse paciente andou 3,2 metros na rampa, então nela inclinada, e alcançou estar numa altura de 0,8 metros do chão. Do chão até os pés aonde ele está na rampa, 0,8 metros. E aí a pergunta do Enem, a distância em metros que o paciente ainda deve caminhar de onde ele está até o final da rampa, né? Portanto, para atingir o ponto mais alto da rampa é... Vamos pegar a situação agora? Vamos pegar as partes importantes, os pontos que nós destacamos e a primeira coisa é fazer o quê? Montar o desenho, é claro. Está numa questão de geometria, que não tinha desenho, só tinha o descritivo da questão. A primeira coisa, pega as informações e monta o desenho. Vamos lá então? Aí nós começamos com o quê? A rampa de um hospital. Vou desenhar uma rampa ali. Você desenha para a direita, para a esquerda, para onde você quiser. Adriano, essa rampa, o ponto mais alto dela tem 2,2 metros de altura. Então a parte mais alta, 2,2 metros de altura. E aí vem uma coisa importante que você nunca pode esquecer. Que toda a altura, isso já está implícito na matemática, que toda altura forma o quê? 90 graus, então você deve marcar um ângulo de 90 graus ali no cantinho, legal? Aí um paciente, ele se deslocou 3,2 metros, olha só, coloquei um paciente aqui, ele vai caminhar na rampa, não no chão, cuidado, ele vai caminhar na rampa 3,2 metros, tá ali. E aonde ele parou, ele alcançou uma altura de 0,8 metros, então dos pés até o solo, dos pés até o chão, 0,8 metros, tá ok? 0,8 metros de altura. E toda altura tem que formar 90 graus. Pegamos a informação do texto e nós montamos o quê? O desenho, né? A representação geométrica, gráfica daquilo que estava escrito. E aí a pergunta do Enem para que nós possamos responder é a distância em metros que ele ainda vai caminhar até atingir o ponto mais alto dessa rampa aí. Adri, beleza então, para chegar a essa resposta eu vou pensar o quê? Ele parou num certo ponto da rampa e ele vai continuar o quê? Caminhando. E ele vai continuar caminhando até lá em cima, mas ele vai andar quantos metros? Não sei, é justamente a pergunta, por isso que eu vou lá e chamo de X. Muito bem. De onde ele estava até o ponto mais alto da rampa, ele vai caminhar o quê? X metros. Aí você tá olhando, tá com uma vontade... Adri, vontade de desligar essa aula aqui e ir embora. Para, fica aí. Adri, eu tô olhando o triangulinho, ó. Eu tô olhando o triangulão. Isso, o triangulinho está dentro do triangulão. Se você prefere, você pode desenhar o triangulinho separado e olhar a semelhança dos dois triângulos separados. Caso contrário, você pode ver um dentro do outro mesmo, como ficar melhor para você. Triangulinho, triangulão, eu acho que eles são semelhantes. Confere, criatura. Você vai ficar no olhômetro? Ah, eu acho que é. Não fica no olhômetro. Vai lá e confere. Tem pelo menos dois ângulos congruentes? Se sim, são semelhantes. Aí já tem 90 graus no pequenininho, já tem 90 graus no grandão. Eu te pergunto, esse ângulo pequenininho aqui do cantinho que eu vou marcar, ó, esse ângulo aqui que eu vou chamar de alfa, ele é tanto do pequenininho quanto do grandão, sim ou não? Sim. Então vai lá, o pequenininho ele tem alfa e 90 graus, o grandão tem alfa e 90 graus. Se dois triângulos têm dois ângulos congruentes, o terceiro ângulo vai ser congruente, eles serão semelhantes, mas você pode marcar. Vamos ver só? Alfa, 90, ali eu vou chamar de beta. No grandão agora, alfa, 90, aquilo ali eu sou obrigado a chamar de quê? Beta. Se para fechar a soma 180, quando tinha alfa e 90 eu chamei de beta, para fechar uma outra soma 180 com um alfa e o outro 90, o terceiro só pode ser o quê? Beta. Eu nem precisaria ter marcado. Legal? Então o triangulinho com o triangulão eles são o quê? Semelhantes? Bora montar a semelhança? Aí tem aluno que olha e fala assim, mas Adri, por qual que eu começo?
Ué, começa olhando para aquilo que você tem. Vamos ver. Você tem o oposto a alfa no pequenininho? Ah, tenho. Você tem o oposto a alfa no grandão? Ah, eu também tenho. Então começa por aí. Vamos lá então? Começou. Oposto a alfa no pequenininho é 0,8. Que está para o oposto a alfa no grandão, que é 2,2. Se é pequenininho grandão, agora tem que ser o quê? Alguma coisa do pequenininho, alguma coisa do grandão. Vamos ver. Oposto a 90 graus, ó, oposto a 90 graus no pequenininho vale 3,2. Que está para o oposto a 90 graus no grandão. O oposto a 90 graus no grandão é o comprimento total da rampa, que é o quê? 3,2 mais x. E é óbvio que eu tinha que montar alguma conta que aparecesse o x para conseguir achar o x, que é o que a gente quer descobrir, obviamente. Beleza? Consegui então, ó, vamos relembrar? Oposto. Olha lá então, vamos relembrar? Oposto a alfa no pequenininho 0,8. Oposto a alfa no grandão 2,2. Oposto a 90 no pequenininho 3,2. E oposto a 90 no grandão 3,2 mais x. Então faz com calma, marque os ângulos, não fica no tal para tal, né? Medida para medida, medida para medida, não. Oposto a tal ângulo, oposto a tal ângulo. Se tivesse altura, e não deixa de ter aqui, alturinha, alturona, faz com calma, monta com calma e agora resolve a conta para finalizar. Vamos lá então? Regrinha de proporção, posso multiplicar cruzadinho? Sim, posso multiplicar cruzadinho. O numerador de uma vezes o denominador da outra fração sempre darão o quê? Uma igualdade. Aqui vai rolar o quê? Uma distributiva, né? 0,8 vezes 3,2 e 0,8 vezes x. E 2,2 vezes 3,2, coloquei os valores, confia em mim, a continha tá certinho. Bom, agora eu vou fazer 7,04 menos 2,56, e se 0,8x é igual a 4,48, eu vou dividir os dois lados por 0,8, chegando em 5,6 metros, que é justamente o x que eu queria encontrar. Você podia ter chamado de x o comprimento total da rampa. Podia ou não podia? Claro que podia. Oposto a 90 graus no pequenininho? 3,2. Oposto a 90 graus no grandão, x. Chama tudo de x. Também daria certo. Só que você não encontraria o 5,6. Você encontraria uma medida que você ainda ia subtrair 3,2. Porque a pergunta do Enem era muito clara. Quanto ele deve andar ainda, ou seja, de onde ele está até o final, para que ele chegue ao ponto mais alto da rampa. Então tome muito cuidado. Você não precisaria chamar de 3,2 mais x. Podia ter chamado tudo de x, mas teria que lembrar depois de arrumar isso no final, ok? Então x igual a 5,6, respondendo a questão do Enem, gabarito correto é a letra D.